Obrigado, igreja. Assente-se, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Se fosse combinado, não sairia tão bem, né? Eu fico pensando, porque pastor Marcos já foi lá e cantou a música que já estava no meu coração, Rude Cruz. E eu até quero que eles vão colocar aqui o banner para vocês verem o que eu vou, a ministração aqui, para ver como... E a gente nem conversa, né, pastor Marcos? E a gente não conversa, porque na verdade o que o Senhor coloca no nosso coração, Ele coloca para cada um. E quando a gente vai falar da palavra, é algo que o Senhor ministra, e Ele tem que ministrar primeiramente em nós. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, que você abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18 a seguir. Eu estou lendo na NA. 1 Coríntios, depois de João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a seguir. A epígrafe em algumas Bíblias está a mensagem da cruz. E é esse o tema da mensagem de hoje, a mensagem da cruz. Porque não tem como falar de ceia, não tem como falar de mesa, se não falar da mensagem que nós carregamos, que é a mensagem da cruz. E fala assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Deus amado e eterno Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos aqui, Pai, unidos, num único propósito, numa única voz, numa única certeza, bendizendo ao Teu santo nome, rendendo-Te graças, adoração, mas queremos ouvir, Senhor, as Tuas palavras, a Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Eu sei, Senhor, que os Teus filhos não querem ouvir a minha palavra, eles não querem ouvir eu falando, eles querem ouvir a Tua voz, Senhor. Que apareça, Senhor, o Teu Espírito na minha vida, e que eu diminua, e que Tu apareças, Pai, porque é por isso que nós estamos aqui, para dar honra e glória ao Teu santo nome, amém? E quando nós vamos, queridos, começar a falar da igreja de Corinto, a primeira coisa que vem a nós é que é uma igreja com vários problemas. Como a igreja nos dias de hoje, como a igreja é nos dias de hoje, é uma igreja com muitos problemas. Nós temos, a igreja de Corinto reflete o que acontece nas igrejas nos dias de hoje. Dissensão, divisão, imoralidade, falsos ensinamentos, influência externa do mundo atuando dentro da igreja. E lá, no
no verso 10, ou melhor, no verso 12, fala assim, 11 ou melhor, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu era de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Paulo está dizendo, olha, eu soube aqui por uma família, e me entristeceu o coração, que há divisão no meio de vocês. Há uma mensagem no meio de vocês que não está bem certa. Vocês estão se dividindo por grupos, estão tornando-se partidários, cada um para um lado. Um está dizendo que é de Cefas, ou seja, está dizendo que é de Pedro, ou seja, está defendendo uma igreja mais judaica, uma igreja cristã, mas com princípios judaicos. Outro está dizendo, não, eu sou de Apolo. Apolo carregava, segundo os historiadores, uma hermenêutica alegórica de Alexandria. Talvez você não vai entender, eu estava lendo a respeito, até eu também quis entender, era mais ou menos assim, era uma escola teológica da época que pegava as escrituras e procurava na escritura algo mais profundo, subliminar. Não a palavra propriamente dita, e a gente vê isso nos dias de hoje. Pessoas procurando na palavra subterfúgios para criar um evangelho a seu modo, para explicar as suas escolhas. Talvez Apolo carregasse esse evangelho verdadeiro, mas procurava embasar mais e criou discípulos. E Paulo, um evangelho da graça, o evangelho dizendo que o seguinte, não é pelas obras, é pelo sacrifício da cruz. É pela morte e ressurreição do nosso Salvador. E outros diziam, eu sou de Cristo. É porque esses achavam que eram mais espirituais do que os outros. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou espiritual. O Espírito foi revelado a mim. E depois ele vai falar sobre os dons do Espírito. Paulo vai falar nessa carta. Então nós vimos que a igreja estava se autodividindo no meio dela, dizendo assim, ó, eu sou de fulano de tal, eu sou do fulano, eu sou do fulano. Eu mais me identifico com A, com B ou com C. Um grupo se identificava com A, outro com B e outro com C. Isso remete a uma divisão no inconsciente. E isso a gente põe para fora. Nós não podemos ser assim, comunidade que somos. Nós precisamos estar unidos num único propósito. Qual é o propósito dessa igreja? É pregar a palavra, é ajudar o enfermo, o necessitado, trabalhar nas famílias para que as famílias sejam mais saradas. Um grande dos problemas hoje da sociedade é os problemas familiares. Então a igreja, quando ela começa a trabalhar em unidade, tem uma certeza na unidade, o diabo não trabalha, ele não trabalha dividindo. Não era sobre isso que eu quero falar sobre a mensagem da cruz, mas automaticamente eu entrei nisso. Porque não tem como falar ali, não tem como dar uma introdução para que Paulo vai falar sobre isso. E Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz. E essa palavra, a palavra de Deus é assim, a gente lê, mas num dado momento algo salta aos nossos olhos. Eu estava lá atrás um dia, na ministração do Impulsionadas, e a irmã que aqui pregou, a irmã Susana Alves lá, ela leu essa mensagem para falar dela própria, para falar do seu testemunho. Ela não pregou essa mensagem, mas ela leu para embasar. E essa mensagem me saltou aos olhos. Quando eu estava lá atrás, eu disse, meu Deus, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Certamente, é afirmativo, é inegável, que essa palavra confunde o mundo. Essa palavra, ela
é diferente porque ela não é natural, ela é celestial, é algo do céu para as nossas vidas. A cruz é algo que ela não bate de frente com o que é real, ela é espiritual. A realidade não consegue ver, o mundo olha com os olhos físicos, mas nós, graças a Deus, entendemos com os olhos espirituais. A palavra da cruz, ela carrega a morte e a ressurreição de Cristo. Ela carrega a loucura, porque loucura para os que perecem, ou seja, loucura para os que morrem espiritualmente, os que estão mortos espirituais. Para eles que não conhecem a verdade, para os que não aceitam, que acham que tudo que nós pregamos é religião, para os que acham que é uma tolice estar aqui, perder tempo, e nós entendemos que nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando tempo. Nós entendemos que nós perdemos o tempo quando nós brigamos pelas coisas desse mundo, e nós entendemos que nós ganhamos tempo espiritual com o Senhor quando nós buscamos as coisas dele. Então essa realidade, esse trocadilho, o mundo não consegue entender, porque eles acham que estar aqui é perder tempo. Nós sabemos, glórias a Deus, que nós entendemos que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais a gente vê que as coisas desse mundo são vãs. Os que carregam a certeza da busca nas coisas do mundo, aquilo que eu falei, e nelas tem o seu coração refém, estão presos às buscas constantes das coisas do mundo. Eu sempre falo, é ótimo, é excelente nós possuirmos, é inegável isso, é bom viver o conforto, é claro, lógico que sim. Não sou hipócrita em dizer que ter uma casa boa, um carro bom é ruim, não, irmãos. Não é ótimo, é excelente, mas isso não pode estar cravado no nosso coração. Isso não pode ser base da nossa vida. Isso tem que ser as demais coisas, o acrescer das demais coisas, que o Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor acrescenta na medida certa, no tempo certo, na hora que nós estivermos preparados para receber. Na hora que Ele saber que tudo que tu vai receber, nada vai influenciar na tua vida. Tu não vai ser refém dessa busca. Poder de Deus. A palavra da cruz é igual a poder de Deus. A palavra da cruz, o que o Senhor Jesus fez através de cruz, é sinônimo de poder de Deus. Paulo fala, é igual a poder de Deus. É o poder de Deus manifesto naquele episódio que chegou até nós. E nós aceitamos por fé. Poder de Deus como fortalecimento espiritual. Está lá em Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. À medida que a palavra da cruz vai entrando no nosso coração, penetrando na nossa alma, fortalecendo a nossa fé, nós estamos sendo manifestando o poder de Deus nas nossas vidas. Porque nos traz solução para os problemas, lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder que através desse sacrifício que chegou até nós, é o poder de Deus sendo revelado na nossa vida, trabalhando a nosso favor. Poder absoluto. Crônicas 12:6 diz assim, ó, na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não tem como resistir a esse poder, porque é um poder visível e indiscutível. Romanos 1:20, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas são inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, necessárias. É visível o poder de Deus manifesto, desde a criação, e agora Ele se manifesta na cruz, para salvar eu e você. E daí entra, pois está escrito, verso 19, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei, ou seja, rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Lá em Isaías 29:14 vai falar algo parecido, que fala assim, ó: o Senhor disse, lá o Senhor falando a Isaías: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo só consiste em mandamentos ensinados por homens. O povo estava preso na prática da lei, nos ensinamentos, honrava com a boca, honrava com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Daí ele fala assim para Isaías, já falando a respeito daquilo que ia acontecer, porque Isaías é um profeta que fala, é um profeta messiânico, ou seja, é um profeta que já profetizava acerca de Cristo. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Ele disse, eu vou continuar fazendo obra. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ele está falando, olha, esse povo aí me honra, esse povo diz que me honra, ele fala com a boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Eu não vou deixar de abençoar, mas eu vou mudar a história, eu vou confundir a cabeça deles. E aparece Cristo, aproximados 7 anos depois, para se fazer o mediador, e a fé chegar a todos, o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E nós hoje somos filhos. E daí tem um paralelo entre inteligência e sabedoria. Em resumo, a inteligência está relacionada à capacidade de pensar e raciocinar, resolução, ou seja, de resolver de maneira eficiente, enquanto a sabedoria envolve uma compreensão profunda, uma compreensão humana, e uma aplicação sensata, ou seja, uma sensatez humana, do conhecimento para viver bem e tomar as decisões ponderadas. Duas coisas que são parecidas, mas são diferentes: a inteligência e a sabedoria. Inteligência é a capacidade cognitiva do ser humano de entender facilmente e resolver a situação de forma rápida e resolver, mas muitas das vezes sem sabedoria. A sabedoria ela é adquirida com o tempo. Sabedoria humana, inteligência humana é adquirida com o tempo, e o cidadão ele consegue resolver talvez com mais calma. E está relacionado à paciência, ao momento certo de resolver, não tão apressadamente, mas da forma certa, coerente, e ele resolve sabiamente. Eu estava falando com um parente meu hoje, e ele é um cara muito trabalhador, não professa a nossa fé, mas muito trabalhador, e ele chegou à idade, ele disse, no final do ano agora eu saio do lugar onde eu estou, deu para mim, não dá mais, tal. Entende que não consegue mais, embora seja sábio, embora tenha adquirido sabedoria, sabe que não vale mais tempo perder tempo mais, tem que viver, trabalhou de forma inteligente e tal, construiu uma base, digamos, umas rendas, e vai sair, vai parar de trabalhar e tal, porque entende que não precisa mais e que não cabe mais. Mas eu estava discutindo com ele, né? A sabedoria vem com o tempo. Trabalhou, buscou, e agora vê que já o corpo, eu falei, tu tem sabedoria, mas o teu corpo físico já não condiz mais, já não consegue mais. Não é cansativo. E o ser humano é assim, ele vai, isso a gente vê lá com Salomão, conquistou, mas chegou um momento que tem que ponderar e avaliar o que é bom realmente, o que vale e o que não vale, porque o tempo ele não para de passar, e as coisas ficam para trás, e a sabedoria de Deus ela é diferente. A sabedoria humana ela já entende algumas coisas, mas a sabedoria de Deus ela vai além da humana, porque nós aceitamos muitas coisas por fé, e o mundo não consegue aceitar.
E Paulo vai falar assim, no verso 20: onde está o sábio? Onde está o escriba, o erudito, né? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Parece com o que está escrito lá em Isaías 33, 18. Começando no 15, fala assim: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com o gesto das mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. O olho de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará temores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha, que não pode entender. Ele faz a menção parecido aqui, do 18. Onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Ou seja, Paulo fala basicamente o que está lá em Isaías já. Porque na época já confundia, Deus já confundia o entendimento humano. E quem é o sábio? É aquele que se exalta o conhecimento humano. Quantos sábios tem aí? Que não consegue entender, o nosso entendimento. Esse povo que fala de salvação, esse povo que fala de Deus com uma certeza. Eles falam de Jesus. Eu não acredito em Jesus. Daí hoje estava vendo um vídeo que chegaram assim: tu acredita em Jesus? Não acredito em Jesus. Daí o cara falou assim: então, eu quero falar sobre certo assunto. Eu quero falar sobre as pirâmides do Egito. O que tu acredita nas pirâmides do Egito? Não, as pirâmides do Egito foram criadas há milhares de anos antes de Cristo. Antes de quem? Ele não acredita. Mas Cristo já é referência nas nossas vidas. É antes de Cristo e depois de Cristo. É referência para nós. Referenciaram o tempo por Cristo. Referenciaram o tempo pela cruz. Onde está o erudito, o escriba, ou seja, o judeu? Aquele que tem na lei a sua certeza, a sua visão de vida. Paulo falando onde está. Onde está o questionador deste mundo, dessa era? Ele estava falando do grego. Porque o grego, ele procurava explicar tudo na mitologia, na filosofia, porque a Grécia é o berço da filosofia. Os maiores filósofos nasceram na Grécia. Os maiores pensadores do mundo da atualidade na época. Então era de entender que o que Paulo estava falando na igreja de Corinto acontecia. Porque a igreja de Corinto ficava na Grécia. Então era uma igreja que sofria fortemente o que acontece com a gente hoje. Nós somos questionados pelo mundo. E vimos no mundo esse ponto de interrogação acerca de nós. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem explicar. Porque é o quê? É a humanidade explicando a humanidade, mas nós explicamos por Cristo. Pelo que é espiritual. Nós não queremos explicar com coisas humanas, nós queremos explicar pela fé, pelo que está escrito na palavra de Deus. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria humana, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Paulo falando da loucura da pregação. Ou seja, para o mundo era loucura a pregação. Falar de Cristo, falar de alguém que padeceu numa cruz e dizer que Ele sim é a salvação, que por Ele foi aberto um caminho, para o mundo é loucura. O mundo quer se salvar por si próprio, pelas suas ações, pela minha bondade, pela minha justiça, pelo aquilo que eu fiz. Eu quero ser salvo por aquilo que eu fiz.
nós aceitamos por fé a cruz e entendemos que é por Ele. São todas as coisas. Por meio dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando nós conseguimos trazer isso para a nossa vida, fica tudo muito mais fácil. Nós conseguimos entender que não é me auto-justificar, não é eu ser bonzinho, eu preciso ser, eu vou carregar, isso é mandamento. Eu vou carregar, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas é sabendo que tudo é nele. O mundo não conseguiu identificar Cristo pela sabedoria humana. Lá em Lucas 10, 21 fala assim, o próprio Jesus falando: naquela hora Jesus se alegrou em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim lhe agradou diante de ti. Então o próprio Jesus falando, tu escondeu da sabedoria humana e tu guardou neles, tu guardou nos pequeninos. E nós somos este povo. O Senhor confiou a nós essa palavra. O Senhor confiou a mim e a você. Ele quer que nós propagamos essa palavra. Ele quer que nós venhamos a levar essa palavra para frente. Ao amigo, ao vizinho, ao colega de trabalho. A falar desse Cristo ressuscitado. Para eles era uma tolice da pregação na época e não é diferente hoje. A loucura da pregação, quando Paulo fala isso, ele já está falando assim, ó, vocês acreditam que isso é uma tolice, mas por essa loucura sim, e por essa pregação, essa forma que nós levamos o Evangelho, é que vocês serão salvos. Queridos, o mundo tem buscado de todas as formas, mas não querem se dobrar a Cristo. É fácil, as pessoas procuram, vai lá, bate assim, ó, vamos comigo lá, é um lugar legal, eu vou te levar. Eles vão lá, levam no centro de Umbanda, a pessoa mesmo não acreditando, ela vai, porque meu amigo me levou. Mas se a gente convidar para estar aqui, não, é religião. Não, porque há uma ação diabólica para que as pessoas não venham até aqui e não recebam essa palavra que é tão simples, mas ela é saradora, ela te aponta um caminho, que não é no homem, que não é na prática da religião, mas é em Cristo. E as pessoas não conseguem, parece que o olho parece não é real, o olho espiritual está fechado. Não conseguem ver que é tão simples, que nós estamos ganhando nosso tempo estar aqui, falando, ouvindo, falando da palavra, louvando a Deus, dizendo que Ele é santo, maravilhoso, que Ele nos salvou, que Ele nos atraiu. Verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus queriam sempre sinais, queriam sinais miraculosos. Os gregos estavam, como eu falei, buscando na filosofia, explicação humana para as coisas, nos astros. E o mundo sempre busca sabedoria. De lá para cá, a filosofia, ela cresceu muito. E hoje as pessoas estão buscando na teoria coaching, né? Dizendo que eu posso, eu faço, eu consigo. A pessoa vai lá um final de semana, dá uns gritos, se joga. Eu posso, eu faço, eu vou. Eu acredito, em partes.
Mas eu acredito verdadeiramente quando nós estamos firmados em Cristo e nós exercemos a nossa fé, na certeza que Ele está indo primeiro do que a gente. E quando nós agimos assim, nós sabemos que o nosso caminho já está sendo feito, porque é Cristo que trabalha por nós. E aqui você todo domingo, toda quarta-feira, até na terça-feira, você ouve uma palavra de motivação, de certeza, uma palavra de esperança, uma palavra dizendo que em nome de Jesus você pode, que em Cristo você pode, que é um trabalhar de Cristo na sua vida, pela palavra de Deus, pela fé, pela certeza, não pela busca da filosofia humana, não buscando sinais. Os sinais acompanharão os que creem. Eu acredito sim em sinais e maravilhas, mas eles acompanharão a nós que cremos. Não deve ser a base do cristão procurar sinal a vida toda, procurar que Deus fale com ele, que Deus fale com ele. O Senhor já está falando pela palavra. Quando nós abrimos a palavra, nós ouvimos o Senhor falar, nós vimos, lemos o Senhor falar. A palavra de Deus já está falando conosco. E muitas pessoas querem buscar no profeta. Eu quero buscar um milagre, eu creio no milagre. A vida da Vitória já é um milagre. Ela viver já é um milagre. O milagre é manifesto todos os dias da nossa vida. Quando nós acordamos, já vivemos o milagre. Podemos respirar. Temos que ser gratos sim nessas pequenas coisas do dia a dia, olhar com clareza o que o Senhor já fez por nós, as maravilhas dele se mostram para nós todos os dias. Mas a gente quer buscar na sabedoria humana, quer se auto-justificar, e não precisamos mais disso. E a sabedoria humana, a gente está vendo aí, ela levou o mundo ao caos social. Olha o caos que nós vivemos no mundo, a inversão de valores. Todos os valores invertidos, por quê? Porque a sabedoria humana, ela entendeu que a mulher tem que dividir o espaço com o homem, o filho tem que falar de igual para igual com o pai. Tu escolhe ser o que quer antes do nascimento, né? Ninguém pode dizer o que tu deve ser, tu tem que escolher. O que a ciência fala a respeito de ti não vale, não importa mais. Então virou um caos social globalizado. Por quê? Porque a sabedoria humana quer explicar. A sabedoria humana quer explicar todas as coisas. E nós sabemos que quem explica tudo é Deus. Que Ele já explicou, já está explicado. Nós cristãos pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, porque batia de frente com a lei, loucura para os gregos, que queriam explicar tudo pela filosofia humana. Mas nós somos chamados, nós fizemos parte dos chamados. Eu e você fomos chamados. E às vezes eu fico pensando, Senhor, por que tu me chamou? Por que de tantos milhares tu me escolheu tão errado? Eu fico procurando em mim às vezes algum atributo para querer justificar por que eu fui chamado. Você já fez essa análise? Quantos perdidos do mundo? E você foi chamado por Ele? O que eu carrego para ser chamado por Cristo? De tantos milhares que se perdem. Você já fez essa análise? O que o Senhor viu em ti para te chamar? E eu olho para mim e eu não encontro nada de bom. Porque quem me justifica é Cristo. Lógico, a gente não pode ser tão ruim, não sou tão ruim assim, né? Mas na nossa essência não tem nenhum atributo diferenciado para que Cristo olhasse assim, ó, esse aí é totalmente diferenciado. O nosso irmão ali, que toca bastante ali em vários instrumentos, esse ali poderia ser um diferenciado, né? Vou usar ele no louvor, o Alessandro. Mas a gente olha para nós mesmos e pensa, não, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Meu Deus, mas o Senhor te escolheu para estar aqui, para ouvir a palavra dEle, para te dizer que você é um remido, um escolhido, e que a palavra da cruz entrou no teu coração.
A palavra da cruz entrou, penetrou e abriu em você os olhos, e você conseguiu ver a Cristo. É como ele começa lá no começo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para este mundo, mas para nós é poder de Deus. 26 fala assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a lógica de Deus, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, não é porque tu é sábio lá, não é porque tu tens um canudo, um certificado, a tua sabedoria te levou a ser um PhD em alguma coisa, não é por isso não. Não é porque você nasceu em uma família tradicional, que tem um bom nome. Não é. Não é porque você é forte, valente. Não. Porque a lógica de Deus é inversa à humana. E por isso que eu e você estamos aqui. Porque se o Senhor olhasse com olhos naturais, quando Ele olha para Davi, Ele ia escolher o filho dele, o irmão dele, o mais bonitão, o mais forte, como Isaías fez. Isaías vai na casa, Samuel, ou melhor, como Samuel fez. Ele vai na casa de Jessé, amando do Senhor, e chega lá e já quer pegar o mais bonitão, o mais forte, o robusto. E todos os outros passam, não é nenhum desse aí, ele tem mais alguém, tinha o Davizinho, um pastor de ovelhas. Aos olhos humanos, não era para ser ele, mas o Senhor conhece, Ele tem um chamado especial, é aquilo que eu falo, por isso que nós estamos aqui. Da mesma forma com Moisés, não era pela eloquência dele. Para liderar um povo, espera-se que seja uma pessoa que fale bonito, tem uma postura, tem uma oratória perfeita. Ele chama Moisés para liderar um cara que era gago pela história. Teólogos imaginam que seja gago, ou era muito ruim de fala mesmo. Mas o Senhor escolhe a ele. O Senhor escolhe os profetas. No momento mais complicado, Ele chama Isaías. Vai lá, mostra a glória dele para Isaías. Um homem de impuros lábios. E o Senhor o purifica. O Senhor chama Jeremias quando criança. Ou seja, o Senhor escolhe, quando Ele escolhe, está escolhido. Não é pelos nossos olhos, é por isso que eu falo, o Senhor escolhe. E nós temos que entender, precisamos entender. O que nós precisamos falar é falar da mensagem da cruz. Para eu e você fomos chamados para isso. Esse é o nosso papel. Pregue a cruz. Pregue. Somos justificados por Cristo. É Ele quem nos justifica. Logicamente que a gente deve ter bom testemunho. É impossível que a gente vá falar que não tem um bom testemunho, né? Falar de Cristo sem dar um bom testemunho, a gente não vai ser levado a sério. Mas se você está buscando no Senhor, está dando um testemunho de vida, um testemunho de fé, abra a sua boca que Ele vai encher, Ele vai falar através da tua vida. E nós vamos encher este lugar para a glória de Deus. Querido, se prepare para estar com Cristo à mesa.
se prepare para estar com Ele. Que eu acho que o melhor não há. É como o pastor Marcos fala, eu me alegro. É momento de celebrar. Não é para ficar pensativo, olha, Jesus morreu, não. Alegre-se, porque foi por Ele que eu e você estamos aqui, fomos escolhidos, alcançados, para fazer diferente. Você foi alcançado para fazer diferente. Então faça valer a pena essa escolha. Faça valer a pena, se sinta grande, queridos, porque você foi escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O Senhor está chamando, Ele não para de chamar, mas os ouvidos do mundo estão gravados. E você deu o ouvido. Amém? Se coloque de pé, que eles vão estar cantando. Nós vamos estar iniciando um momento de cear com o Senhor. Não é um ritual não, é momento de mesa, é momento de comunhão entre nós. Precisamos estar num único pensamento, numa única unidade, numa única fé. Amém?